O programa contém dramatizações de eventos reais e não é adequado para menores. Alguns nomes foram mudados para garantir privacidade. O que está fazendo na minha casa? Que isso, Uma cara? modelo e seu namorado são brutalmente assassinados. Ela escolheu o homem errado na hora errada e pagou com a vida dela. O departamento de polícia de uma cidade pequena mexe no vespeiro de suspeitos. Ele era um cara violento e esfaqueou a namorada várias vezes. Enquanto os rumores correm, aumentam as mentiras e as traições. Esse foi o maior caso que eu vi em 23 anos. Uma pequena evidência finalmente leva à verdade. Tudo o que eu sabia sobre esse caso explodiu naquele momento. Melhor amigo. Inimigo mortal. Protetor. Assassino. Parceiro. Predador. Suspeito improvável. 26 de janeiro de 2002. Troy é como uma das muitas pequenas cidades do norte de Nova York, povoada por famílias que vivem lá há gerações e que gostam de um estilo de vida tranquilo. Troy tem muita história, muito orgulho, mas é um condado interiorano. O tipo de cidade em que as pessoas adoram morar. Arika Schneider nasceu e foi criada lá. Aos 18 anos, teve que se virar sozinha. Tinha 3 empregos e o sonho de um dia trabalhar como modelo. Ela era muito divertida, era uma criança muito determinada, era muito respeitada pelas pessoas e sempre tentava ajudá-las. Divertido tê-la por perto, tinha um lindo sorriso e tinha muita simpatia. Na hora, venha me visitar também. Eu vou adorar. Arika foi morar com a paixão da sua vida, Sam Hawley, um ex-morador do Bronx, de 27 anos de idade. Sam era um cara charmoso, ele era legal e muito respeitoso. Mas o futuro de Arika e Sam juntos logo se revela trágico. Às 15 horas de 26 de janeiro de 2002, a polícia chega à cena de um brutal duplo homicídio. Dentro, o apartamento de um quarto está encharcado de sangue. Eu não consigo me lembrar de outra cena de crime tão marcante quanto esta. Uma quantidade de sangue impressionante. Às 15h30 da tarde, a mãe de Arika, Robin, recebe uma ligação e corre para o apartamento da filha. Eu pulei para fora do carro e corri até a polícia. Desculpe, senhora, eu sinto muito. Não pode entrar. Por favor. O capitão me impediu de entrar e tentou me acalmar. E eu disse para ele, pode falar, quem está na casa? E ele disse, tem uma mulher jovem e um homem caídos no chão e eles estão mortos. E ele entende. Ele fez uma breve descrição e eu sabia que era ela. Os assassinatos de Arika e Sam parecem ser resultados de um ato emocional e de fúria. As 2 vítimas foram esfaqueadas mais ou menos 30 vezes cada uma. Para o detetive Gary Gordon, do Departamento da Polícia de Troy, essa cena horrorosa atinge a família em cheio. Foi extremamente chocante. Eu conheci a Arika há algum tempo. Eu a conhecia os pais dela, a família. É o primeiro homicídio duplo em 2 décadas para este pequeno departamento de polícia. Não temos muitos recursos, por isso um caso de homicídio é um grande desafio. Especialmente um homicídio duplo com tantas evidências forenses para processar. Foi um esforço enorme conseguir 2 técnicos forenses para a cena do crime. Com uma análise cuidadosa de cada centímetro do apartamento, a equipe descobre o que parece ser uma impressão digital na parede, um pouco acima do corpo de Sam Hawley. Eles cortaram as paredes e as levaram como prova. Entre inúmeras manchas encontradas, eles acham sangue na beirada do colchão no quarto e enviam a amostra para uma análise de DNA. Os testes revelam que o sangue não é de Arika e nem de Sam, o que significa que pode pertencer ao assassino. Era o sangue de um homem. E eles conseguiram todo um perfil de DNA masculino. Mas não havia uma combinação. Quando não encontram um perfil parecido, o nome técnico é perfil desconhecido.
A assinatura genética do sangue desconhecido pode ser uma peça de evidência crítica para resolver esse horrível duplo homicídio. Era um cenário violento. As duas vítimas lutaram, segundo os legistas e os resultados da necropsia. O banho de sangue aponta para a possibilidade de mais de um assassino. Era algo que uma só pessoa não poderia ter feito. Foram pelo menos 2 pessoas, se não mais, para conseguir assassinar brutalmente 2 seres humanos adultos. A cena do crime sugere que os atacantes entraram pela porta dos fundos. O assassino pegou uma faca e a enfiou em Sun, cortando sua artéria carótida e matando-o rapidamente. O rastro de sangue revela que Arika estava dormindo quando a luta começou. Ela foi primeiro atacada no quarto e morreu na sala de estar. Foram achadas 3 facas. Eram simplesmente armas de oportunidade, facas de cozinha. Havia um acendedor quebrado que, acreditamos, foi usado para infligir alguns dos ferimentos. Um detalhe incomum. O único telefone do apartamento foi escondido debaixo do colchão, perto do sangue desconhecido. Para a polícia, nada sugere que algo tenha sido roubado do apartamento, assim como não sugere que houve um roubo que saiu errado. De fato, cada peça de evidência indica que esses assassinatos foram cometidos com uma violenta fúria. Minha primeira reação foi achar que esse era um crime passional. Havia muitas emoções envolvidas nesse homicídio. A polícia lança sua caçada por suspeitos, e a primeira pessoa que se destaca na investigação é o homem que informou a descoberta dos corpos, o meio-irmão de Sun, Tremaine Hill. Você mexeu no corpo? Viu se ele ainda estava vivo? Virou ele para ver se tinha pulso? Olha só... Hill diz à polícia que ele ficou preocupado porque não tinha notícias de Sun há alguns dias. Ele disse que era ligado ao irmão e que os dois falavam todos os dias. O meio-irmão, preocupado, resolveu deixar sua casa no Bronx para ir checar com o irmão. Oi, Sam! Não era muito comum passar mais de um dia sem notícias do irmão. Por isso, ele decidiu ir até a casa dele e ver o que estava acontecendo. Sam! A versão de Hill desperta muitas suspeitas. Primeiro é o tempo de sua viagem do Bronx. Alguns dias antes de Sam e sua namorada serem brutalmente assassinados. Teria Hill um sexto sentido? Ou estaria escondendo alguma coisa? E ainda fica pior. Depois de descobrir os corpos, Hill não avisa imediatamente a polícia. Na verdade, ele não faz uma ligação até às 15 horas, 90 minutos depois de sua descoberta inicial. Demorar para informar ao departamento de polícia sobre o assassinato do irmão, eu acho que é muitíssimo raro. Eu já disse, tudo ficou meio embaçado. Tremaine Hill não tem uma explicação para a hora e meia que passou na cena sangrenta do crime. Estaria Hill se livrando de evidências ou estaria ele procurando alguma coisa na casa? Seria isso uma possível pista para a identidade do assassino? Ou seria alguma coisa que poderia incriminar o próprio Hill? Esse cara sabe mais coisas e não está nos contando. A seguir, o meio-irmão é colocado em teste. Você matou Erika Schneider? E falha. Os seus registros telefônicos indicavam muita... Em Troy, Nova York, um jovem casal é achado brutalmente assassinado. É Arika Schneider e seu namorado Sun Holley. O suspeito número 1 é o meio-irmão de Sun, Tremaine Hill, que encontrou os corpos. É preciso dar uma olhada na família e nos amigos, olhar as pessoas que são próximas da pessoa que morreu. Tivemos dificuldades com Tremaine. Tivemos dificuldades ao tentar descobrir quais eram as atividades dele. O primeiro problema com Hill é que ele não ligou imediatamente para a polícia quando achou Sun e Arika. Não mexe nele. Droga! O que foi que aconteceu? Ele levou mais de 90 minutos para fazer a ligação para a polícia. Mas estava bem ocupado ao telefone mais cedo aquele dia. Eu tô preocupado demais, sacou? Os seus registros telefônicos indicavam muita atividade na hora em que os detetives acreditam que o crime aconteceu. Sua explicação para a série de ligações feitas durante o período dos homicídios? Ele não tem nenhuma. Estávamos frustrados por não conseguir informações que achávamos que ele tinha e que teriam nos ajudado a seguir em frente. O interrogatório fracassa, então a polícia resolve submetê-lo ao polígrafo. Você matou Erika Schneider? Não. Os resultados provam que Hill está mentindo sobre alguma coisa, mas ele está dizendo a verdade quando alega que não matou o casal.
A polícia começa a suspeitar que Hill não está se protegendo, mas sim a seu irmão morto, que teria um segredo. Sam Hawley era uma pessoa muito generosa, legal, amistosa, mas Sam Hawley também vendia drogas para viver. Você não está cooperando com a gente. O que está havendo? Quando os investigadores confrontam Hill sobre o envolvimento de Sam com drogas, ele revela o que estava fazendo durante aqueles 90 minutos. Hill sabia que havia drogas e dinheiro na casa e passou todo aquele tempo investigando a cena do crime. Ele estava nervoso porque, se contasse que o Sam estava envolvido com drogas, o irmão seria um suspeito em potencial e ele estava tentando proteger o irmão. É o meu irmão e eu tenho que cuidar dele. Eles comparam a impressão de Hill com a achada na parede. Não é a dele. Eles também tentam comparar o DNA dele com o sangue desconhecido achado no colchão de Arica. Ele voluntariamente cedeu uma amostra de DNA. O DNA dele não batia com o outro. Hill era verdadeiramente ligado ao irmão e coopera plenamente com a polícia. Ele é retirado da lista de suspeitos. A investigação se volta para a rede de associados de Sam Hawley. Sam fazia parte do mundo de compra e venda de drogas, que não exatamente atraía os cidadãos mais honrados. E aí, cara? Me dá 2. Algumas das coisas que ele pode ter feito e algumas das pessoas com quem se envolveu com certeza despertavam muitas suspeitas. No dia anterior à morte de Sam, ele foi preso em Albany por causa de uma infração menor de trânsito. Durante a prisão, ele mencionou com o policial que o motivo que o fez se mudar da cidade foi porque ele testemunhou num julgamento de homicídio e temia por sua vida. De fato, as pessoas contra quem ele testemunhou faziam parte dos Bloods, uma violenta gangue de rua que traficava drogas em Nova York. Uma teoria que se provou correta. O que estão fazendo na minha casa? Que isso, cara? Essas pessoas vieram da cidade para pegar o Sam Hawley porque ele tinha quebrado o código de conduta da gangue. É apenas uma teoria sem um suspeito concreto. O submundo das gangues é notoriamente difícil de investigar e leva meses para se conseguir um nome. Moe, um dos fornecedores do Harley. Tínhamos várias pessoas que acreditavam nisso, que Moe tinha sido a pessoa responsável pela morte do Sam e, portanto, também da Arica. Um informante confidencial diz aos investigadores que a relação de Sam com Moe tinha sofrido um recente abalo. Pelo fato do Sam não pagar a eles os 20, 25 mil dólares em narcóticos, eles o mataram. Moe tinha muitas razões para querer Sam morto. E ele não hesitaria em se livrar de Arica como um dano colateral de seus negócios. Quando o localizam, Moe age como se não tivesse nada a temer, mas também não se mostra disposto a ajudar na investigação. Olha, tudo o que eu sei é que o nome dele é Sam. E quando o interrogamos, ele foi obstrutivo e, durante o interrogatório, se negou a cooperar. Não quis dar o DNA. A polícia varre o submundo das drogas atrás de associados de Moe. Eles até mesmo infiltram um policial como comprador e vendedor de narcóticos. Acabamos pegando alguns indivíduos indiciados por narcóticos e associados com o Moe. E, quando foram presos, pressionamos para conseguir as informações que podíamos deles. Eles fazem algumas investidas, mas Moe se mostra mais esquivo. Ele finalmente é pego em 2 homicídios não relacionados. Mas seu DNA não bate com sangue desconhecido no colchão de Arica. Com um duplo homicídio em suas mãos, a polícia não tem certeza nem sobre qual vítima era o alvo real. Seria possível que alguém estivesse atrás de Arica e Sam foi morto tentando protegê-la? Seria Arica a chave do mistério? Tentamos descobrir se ela estava com algum namorado que soubesse alguma coisa e, falando no geral, a gente sempre acha algum ex-namorado que pode ter um motivo. Um dos sonhos de Arica era se tornar modelo. Ela até mesmo chegou a fazer testes para algumas das principais agências do país. Ela era muito bonita e já tinha um book pronto. Havia muitas agências de modelo em Boston. E ela procurou todas elas. Em Boston, ela se apresentou para vários agentes e caçadores de talentos. Poderia alguém ter visto uma oportunidade de tirar vantagem de Arica e fez a jovem e vivaz morena se tornar um alvo? Eu fiquei um pouco preocupado conhecendo Arica. Sabia
como era ingênua. Estariam suas fotos glamourosas circulando por aí? O que significa que possíveis suspeitos poderiam ser de qualquer lugar. Com esse caso, havia muitas informações surgindo. Nós tínhamos dezenas de pistas variadas e algumas pareciam mais fortes do que outras, mas não dava para ligá-las ou fechar muitas delas. Na cena do crime, uma dessas pistas chama a atenção. É um simples moletom. A não ser pelo fato de que ele não pertence nem a Arika nem ao Sam. Algumas roupas foram encontradas na cena do crime e havia o nome Anthony na etiqueta interna de um suéter. A polícia está muito interessada em descobrir o dono desse moletom. Começamos a investigar, porque o suéter estava lá, e nós queríamos localizar o dono que poderia estar envolvido no caso. Eles chegam até o misterioso Anthony e sua namorada. Acontece que existe uma explicação inocente para o moletom. Eles eram amigos íntimos da Arika. Frequentemente visitavam o apartamento, passavam a noite e a namorada dele dividia roupas. E é por isso que o suéter estava lá. Não, eu sei. Acontece que o moletom cinza é apenas um moletom cinza. Olha a Arika. Oi, Arika. Quanto mais aprendem sobre Arika, mais acreditam que ela era apenas uma observadora inocente e que Sam era o alvo. Eu dizia a ela, precisa se afastar, está no lugar errado e na hora errada. Ela realmente confiava nele. Quando soube da notícia, sabia que tinha a ver com ele, não com ela. Os detetives elaboram uma nova teoria sobre o que aconteceu. É possível que alguém tenha achado a maneira perfeita de explorar o ponto fraco de Sam Hawley? Eles entraram mascarados, rápidos, bem armados, os mataram, pegaram as drogas e o dinheiro. A seguir, a caçada por um assassino leva os investigadores por um caminho inesperado. Ele era um cara muito violento. Ele esfaqueou a namorada várias vezes. Tudo apontava para esse cara. Sam Hawley, 27 anos, e sua namorada Arika Schneider foram violentamente assassinados em seu apartamento em Troy, Nova York. A princípio, parecia um crime passional. Mas agora, passado um mês, a polícia está convencida de que esses terríveis assassinatos estão ligados à obscura vida de Sam como traficante de drogas. Sam deu um monte de motivos para que alguém quisesse matá-lo. Depois que os rumores sobre os potenciais inimigos de Sam na cidade de Nova York dão em nada, os investigadores começam a fazer perguntas na cidade. Os indivíduos que chegaram aqui e cometeram esse crime terrível, naturalmente poderiam ser pessoas também do submundo de Troy. A comunidade criminosa está falando de uma série de roubos realizados por ladrões que visam as casas de conhecidos traficantes de drogas. A teoria por trás do roubo dos traficantes de droga é que eles entraram e roubaram o traficante, drogas e o dinheiro. Certo, deita aí! Ele não ia chamar a polícia e dizer: eu tenho toneladas de maconha e cocaína aqui e alguém me roubou. Então, podemos apostar que há uma atividade criminosa envolvendo roubo de um traficante, pois é difícil de reportar. Parecia, na época dos crimes, que isso era consistente com o fato de que alguma coisa havia saído errado. Essa teoria ganha força quando um integrante desses grupos fala da cadeia sobre os assassinatos de Sam e Arika. Parece que você tem informações a respeito. Ele disse que orquestrou esse grupo de pessoas que estavam roubando traficantes. Ele era a pessoa que, essencialmente, escolhia o alvo. Os orientava sobre o que fazer dentro da casa e como deveriam realizar o roubo. A gente ia matar Sam Hawley juntos. Ele diz aos policiais que ele e 2 colegas estavam observando a casa de Sam Hawley um mês antes dos crimes. Sam seria seu próximo alvo. Esse grupo teria seguido Sam Hawley até a cidade de Troy, onde ele estava vendendo drogas, e observaram sua casa para ver quem entrava e saía. Eles conheciam seus movimentos e estavam prontos para atacá-lo. Ou seja, invadir a casa para pegar seu dinheiro e suas drogas. Mas o informante foi preso em Nova York 3 dias antes de Sam morrer. Agora ele acredita que Brian Barry e Terry Batiste foram adiante e roubaram Sam. Ele disse que tinha falado com um dos réus e que eles iam até uma alameda. E o número 29 de Brunswick era uma alameda. Por isso viu-se que, de fato,
Terence Batiste e Brian Barry estavam fazendo uma confissão de culpa dos crimes. O testemunho do informante faz os investigadores ansiarem por falar com Batiste e Barry. Armado com outras evidências que os ligam à invasão de casas na área, o FBI leva os dois homens para uma prisão federal sob acusação de drogas. Os detetives da Homicídios estão de olho nos dois homens, que viraram seus principais suspeitos. Você está frito, cara. Batiste e Barry finalmente reconheceram seu envolvimento na invasão da casa e roubo, mas alegaram inocência nas mortes de Sam Holley e Arika Schneider. Pra saber, eu não sei de nada. Batiste e Barry têm mais que apenas palavras para confirmar sua inocência, pois o DNA tirado dos dois não bate com o do sangue desconhecido achado na cena do crime. Isso só pode significar uma coisa. A teoria sempre foi que havia 3 pessoas, Batiste, Barry e um terceiro, o que estávamos tentando descobrir com as testemunhas, nas ruas, no bate-papo. Eles iam realizar o roubo, mas não acharam as drogas e o dinheiro. Então, Batiste e Barry e a tal terceira pessoa acabaram torturando eles de uma forma violenta, para que eles dissessem onde estavam as drogas, onde estava o dinheiro e, posteriormente, os mataram. Com a ajuda do FBI e da Polícia Estadual, a equipe de investigação de Troy inicia uma caçada nacional pelo terceiro homem, atravessando o país até Austin, Texas, para encurralar o suspeito conhecido simplesmente como L. Estávamos investigando os assassinatos e o seu nome acabou aparecendo. Sabíamos que ele estava associado com Batiste e Barry durante aquele período de tempo e que ele poderia estar com eles. Fale sobre seus amigos Barry e Batiste. Quem? Temos uma ficha com quase 1 quilômetro. Estamos falando. O objetivo é pegar uma amostra de DNA de L para compará-lo com o sangue achado no apartamento de Sam e Arika. Estamos investigando o assassinato. Você fornece uma amostra de DNA? Claro. Essa foi provavelmente uma das poucas vezes durante a investigação que achamos que ia dar certo. Antes que os resultados do teste de DNA voltem, os detetives também pegam a impressão da palma de L. Trouxemos um investigador da unidade forense da Polícia Estadual. Ele veio analisar a impressão da mão para sabermos se iria bater ou não iria. Depois de chegarem até então com tantas expectativas, o exame da impressão fracassa. L não é culpado. Outra pista quente que esfria completamente. Parecia que cada passo que dávamos à frente, dávamos outros 3 para trás. Informações sobre o assassinato de Arika Schneider. Sala dos detetives. Os investigadores logo conseguem informações nas ruas sobre outro possível suspeito. Tá bom. É Juan Garcia, um membro da gangue de Batiste e Barry. Batiste, Barry, Garcia. E um homem com reputação de ser extremamente brutal. Ele morava em Troy. Na época do incidente, ele era um cara muito violento. Ele esfaqueou a namorada várias vezes. Os detetives o localizam na Flórida, mas quando chegam lá, ele escapa para Porto Rico. Por fim, conseguem prendê-lo numa casa numa remota floresta do Caribe, escondido debaixo da cama. Levanta. Sabemos que está aí, não dificulte as Vai em coisas. frente, cara. Manda ver. Vamos. Tudo apontava para esse cara, o do DNA desconhecido. Nós pegamos o DNA, sabíamos que era ele, mas o resultado deu negativo. Toda vez que tínhamos uma pista que achávamos que podia dar em alguma coisa, era como dar uma topada numa pedra, e isso acaba sendo bastante doloroso. Com a passagem dos meses e dos anos sem suspeitos no caso, a vida para a mãe de Arika é diariamente dolorosa. Toda vez que falavam comigo, era como bater numa parede, entende? Os altos e baixos eram constantes. Era uma tortura do ponto de vista de uma mãe. Esperava que pegassem a pessoa que fez isso. Não merecem estar nas ruas. Eu não queria que acontecesse de novo, com outra pessoa. Agosto de 2006. Batiste e Barry são mandados para a prisão por tráfico de drogas.
Os policiais ainda acreditam que eles estão envolvidos nos crimes, mas não há provas ou testemunhas que liguem à cena do crime. Até que, 3 meses depois, um informante preso se manifesta. O informante diz à polícia que Batiste contou vantagens sobre Sam e Arika. É o tipo de conversa geralmente desacreditada, mas neste caso, o informante sabe mais do que deveria. Você fica numa cela com o sujeito, coisas são faladas, ele me contou. Sim. Então, uma testemunha apareceu e deu à polícia alguns fatos detalhados sobre a cena do crime que estavam sendo mantidos em segredo para a imprensa. Eles me disseram que viram que ela usava uma chuca prendendo o cabelo, que estava preso. Batiste contou isso? Na época, achamos que a testemunha tinha credibilidade. Então Batiste estava na casa de Sam Hawley. Isso parece confirmar o que a polícia sempre desconfiou. Que Batiste e Barry estavam por trás dos assassinatos, mas seu DNA não bate com o da cena do crime. Parece que os crimes jamais serão resolvidos. Eu não tinha como prosseguir, não tinha informação nova, não tinha para onde ir. Tinha que esperar que alguma coisa surgisse. A seguir, um tiro no escuro compensa. Tá bom. Conseguimos alguma coisa. Eu lembro de jogar na mídia. Os presidiários Terence Batiste e Brian Barry são o alvo de 4 anos de uma investigação sobre o homicídio brutal de Sam Hawley e Arika Schneider. Mas os investigadores não conseguem reunir evidências suficientes para reconstruir um caso sólido contra os dois. Agora, isso está prestes a mudar. Com os 2 homens presos, uma vizinha de Sam Hawley resolve se manifestar depois de anos de silêncio e medo. Eles se pareciam com esses homens nessas fotos? Ela alega ter visto 3 homens deixando a casa na noite dos crimes. Inacreditavelmente, ela consegue fazer uma identificação positiva de um deles. Acho que era esse homem. Era esse homem aqui? Você tem certeza disso? Tenho. Essa testemunha disse que ficou com medo, mas que de fato viu Terence Batiste do lado de fora do número 29 da Brunswick Road no momento exato dos assassinatos. Que na hora O testemunho da mulher confirma o que a polícia já sabia através do colega de cela de Brian e Barry. E, de repente, mais 2 informantes presos estão dispostos a contar a mesma história. Essa é toda a informação que achávamos que ninguém mais, especialmente gente na prisão, iria saber. Ele estava se vangloriando. Eram informações muito boas, e isso se aquelas pessoas falavam a verdade. E todas as vezes aparecem 2 nomes: Terence Batiste e Brian Barry. A equipe finalmente acredita que tem informação suficiente para provar a culpa dos 2. Temos agora 3 detentos informantes que resolveram falar. Tínhamos uma testemunha que descreveu 3 indivíduos, um deles sendo Terry Batiste. Tínhamos vários outros indivíduos que durante a investigação disseram que Terry ou Brian ou os 2 estavam envolvidos. E tínhamos esse grupo que nos disse que participaram no caso e sabiam detalhes de como prepararam o roubo à casa antes de serem presos. Por causa de todas essas evidências circunstanciais se apresentando a nós, sabíamos que Brian Barry e Terence Batiste mataram Arika e Sam. Os investigadores podiam pensar isso, mas havia um problema. A polícia achou o sangue do assassino na cena do crime. Determinaram que a origem do sangue não era do Terence Batiste ou Brian Barry. Tínhamos um grande obstáculo a ser ultrapassado. O DNA desconhecido era o calcanhar de Aquiles de toda a equipe de investigação há 4 anos. Estaria o dono do DNA desconhecido por perto? Seria ele cúmplice de Batiste e Barry? Ou ele agiu sozinho? Os investigadores estão desesperados para achar a última peça do quebra-cabeças. Nós testamos o DNA de mais de 70 indivíduos. Obviamente, a esperança era fazer a conexão com a cena do crime. Mas quando se tem tantas pistas, você quer eliminar o máximo de pistas possível. Mesmo sem o misterioso dono do DNA, as autoridades acreditam que pegaram 2 dos assassinos. A questão é, esperamos ou agimos? Baseado em todas as informações que tínhamos, achamos que o certo era agir. No verão de 2007, as engrenagens da justiça começam a funcionar. Um grande júri indicia Batiste e Barry pelos assassinatos de Sam Hawley e Arika Schneider.
Esse caso foi o maior que eu vi em 23 anos de experiência criminal neste país. Exceto pela arma de fogo, é um caso que tem de tudo. Uma testemunha que disse que 2 ladrões estavam de olho na casa de Sam Hawley há semanas. A mulher que disse que viu Batiste fugindo da cena do crime. E não 1, não 2, mas 3 diferentes informantes com detalhes específicos que só o assassino saberia. Havia mais evidências neste caso do que em muitos outros que eu trabalhei. A sala onde estávamos estava literalmente cheia de caixas com documentos deste caso. Todas essas evidências não podiam estar erradas. Ou podiam? E os relatórios do laboratório? Vamos olhar. O caso, na minha opinião, certamente tinha suas fraquezas. E eu não tinha certeza se seria capaz de ignorar uma dúvida razoável. Os promotores só têm uma chance para condenar 2 homens que eles acreditam que são assassinos brutais, sob dupla penalização. Um veredito de inocente significa que Batiste e Barry nunca mais poderão ser julgados pelo assassinato do casal. Em fevereiro de 2010, decidem levá-los a julgamento. Achávamos que isso finalmente ia chegar a um fim. Foram 7, 8 anos terríveis. O promotor Rich McNally tinha seu caso pronto. Ele estava preparado e pronto para agir. Faltando 4 dias para a seleção do júri, a assistente da promotoria, Krista Book, tem uma última reunião para discutir as evidências no laboratório criminal da polícia. É uma reunião que ela nunca vai esquecer. Quando fui ao laboratório naquela manhã, eu não sei explicar, mas senti algo estranho. Fomos levados a uma espécie de área principal do laboratório e nos pediram para esperar. O diretor das ciências biológicas chegou e nos disse: essa manhã, achamos um par para o perfil do DNA desconhecido. E tudo o que eu sabia sobre esse caso explodiu nesse exato momento. A seguir, a vida dupla do suspeito desconhecido. Ele era um jogador, era um cúmplice, era muito fácil. No Investigação Discovery. 2 suspeitos estão há 2 dias de irem a julgamento pelo assassinato de Sam Hawley e Arika Schneider, quando o laboratório criminal divulga notícias chocantes. Sim. Depois de quase 9 anos, eles finalmente conseguem identificar o DNA achado na cena do crime. Nós não sabíamos se o nosso caso tinha ficado mais forte ou se não teríamos mais um caso contra Terence Batiste e Brian Barry. O DNA aponta para uma pessoa que ninguém esperava. É de Michael Mosley, um pintor de casas, pai de 4 filhos. Todas as caixas, fichários, milhares e milhares de papelada neste arquivo, centenas de pistas que recolhemos ao longo de 8 anos. E o nome de Michael Mosley nunca chegou a ser mencionado. O que estaria um respeitado pai de família fazendo na casa de um conhecido traficante de drogas? Eles determinaram quem é Michael Mosley? Há alguma conexão entre ele, Batiste, Barry e os assassinatos? Ninguém sabia absolutamente nada sobre esse indivíduo. Michael Mosley é um veterano do exército americano e ex-campeão estadual de luta livre, que agora treina o time de luta da escola de seu filho. Ele era, no fim das contas, um cara qualquer, um vizinho, um pai, um amigo. Mas eles revelam Mosley diferente quando descobrem a maneira que viveu em 2002. Ele estava vendendo montanhas de crack e cocaína para Sam Hawley. Na época, Mosley conduzia um comércio onde os afro-americanos não eram bem-vindos, mas a cocaína de Sam Hawley, com certeza era. Mosley não era apenas um vendedor, mas um ávido usuário. Sam providenciava as drogas para Michael Mosley. Michael Mosley era essencialmente intermediário e, em troca, Michael Mosley conseguia toda a droga de graça que ele queria. Quase 9 anos depois, os detetives estão prestes a confrontar Mosley com seu passado. Mas eles não podem deixá-lo saber que é o principal suspeito de um brutal duplo homicídio. Você não quer revelar o que está fazendo em apenas um interrogatório. Eles se aproximam, tipo Columbo, fazem algumas perguntas. Você entende que esta é apenas uma formalidade.
Dissemos ao Michael que íamos levar a julgamento 2 indivíduos. E pelo fato de seu nome estar conectado ao Sam como amigo, fomos vê-lo para tirar alguma informação. Eu costumava andar com a turma errada, me Ele entende? nos disse que tinha problemas com drogas. Ele disse que se associou a Sam Hawley. A gente negociou por uns tempos. Quanto mais ele falava, mais ficávamos animados. Ele não disse que matou Sam Hawley e Arika Schneider, mas deixamos o interrogatório mais interessados nele do que quando chegamos. Os policiais grampeiam os telefones de Mosley. Então, durante um interrogatório, eles jogam a bomba do DNA. Como é que seu DNA foi parar na cena do crime? A polícia deixou que ele soubesse que seu sangue foi achado na cena do crime no número 29 da Brunswick Road, na época dos assassinatos. E Michael Mosley, pela primeira vez no interrogatório, ficou quieto. Eu posso sim, e preciso de 1 minuto. Ele entrou em pânico, ele não sabia o que fazer. Eu não sei o que dizer, eu devo inventar alguma coisa? Me dá algum tempo, vou pensar em alguma coisa. Essa não é a resposta de uma pessoa que deixou o seu sangue naquela casa. Eles disseram que tem meu DNA. As ligações que ele faz logo depois do interrogatório finalmente dão à polícia o que ele estava querendo. Ele fala ao telefone com sua namorada e, embora a polícia não tenha dito onde seu DNA foi achado, ele diz várias vezes que foi achado nos corpos. Eu podia dizer... Ele diz à namorada, o que vou fazer, Cat? Invento alguma história? Eu vou dizer que estava me divertindo com eles e eles foram embora. Inacreditável. Eles conseguem um mandado para obter suas impressões, mas Mosley acha que está a um passo à frente deles. Aparecemos com um mandado. Olhei para as mãos dele e parecia que ele tinha usado um ralador e destruiu as palmas das mãos. A desculpa é que ele caiu e escorregou de um telhado. Eu estava tentando me segurar e me arranhei nas telhas. Mas o que parecia é que ele arranhou de propósito as mãos. Não conseguimos uma boa impressão da mão. Mosley estava apenas adiando o inevitável. Um mês depois, a polícia consegue a impressão. Eu lembro desse dia como um dos melhores da minha vida, quando a unidade de investigação forense ligou e disse que podiam declarar que havia combinação. Quando a impressão da mão bateu, nós sabíamos que era o nosso cara. No limiar de ir a julgamento, os primeiros suspeitos Barry e Batiste se livram da acusação. O DNA deles não bate com o exemplo recolhido. O testemunho ocular desmorona. E quanto aos informantes da prisão que os delataram? Eles estavam tentando obter um acordo e não tinham informações internas dos assassinatos. Àquela altura, sabíamos que tínhamos o caso errado o tempo todo. E as acusações contra Terence Batiste e Brian Barry foram retiradas. Em 14 de junho de 2010, Michael Mosley é preso pelo assassinato de Sam Hawley e Arika Schneider. No julgamento, Mosley conta uma história de como a impressão de sua palma foi parar na parede e seu sangue acabou no colchão de Arika. Ele alega que naquela sexta-feira cortou a mão praticando snowboard com seu filho numa montanha próxima. Não é bem um lugar onde se consegue um ingresso para andar de snowboard. É apenas uma alameda em Troy. Mais tarde, naquela noite, ele visitou Hawley e depois passou a noite na casa de sua mãe. Mosley alega que voltou à casa de Hawley no dia seguinte. E foi quando achou os corpos. Ele verificou o pulso deles e foi assim que ficou com sangue na mão e depois na parede. De repente, o telefone no quarto toca e, em pânico, ele o esconde debaixo do colchão. E sua mão, ainda sangrando por causa do ferimento do snowboard, sujou o colchão. Por fim, em estado de choque, ele foge do apartamento. Andar pela casa sem saber se o verdadeiro assassino ainda estava ou não por lá. Depois deixar os corpos, sair, fechar a porta e nunca dizer uma palavra a ninguém por 8 anos. Isso não parecia fazer nenhum sentido. A história de Mosley a respeito de seu incidente no snowboard poderia ser válida, exceto por um pequeno detalhe. Em janeiro de 2002, o clima estava incomumente quente e chuvoso na área de Troy.
e não havia neve na montanha onde Mosley disse que tinha ido com seu filho. Algo simples como o clima acabou, na minha opinião, ajudando na queda de Michael Mosley. E aí, Mike? Os investigadores têm uma versão alternativa para o que aconteceu naquela noite, baseada nas evidências e fatos do caso. Você descolar um pouco de alguma coisa aí? Michael Mosley entra atrás de mais crack, cocaína e dinheiro. E se torna muito, muito violento. E acaba decidindo que vai matar Sam Hawley. Ele pega uma faca na cozinha. Calma, Mike. Calma! Eu quero é meu pagamento. É o que eu quero. Calma. E enfia na jugular dele. O esfaqueia mais de 30 vezes. Num acesso de fúria. Depois de matar Sam Hawley, ele vai atrás de Arika no banheiro. Ela está no telefone, tentando ligar para a emergência. Ele tira o telefone dela, a joga no colchão e então mata a Arika. Em algum momento durante a confusão, ele deve ter se cortado, e foi assim que o sangue foi parar no colchão. Ele usou um acendedor de fogão para furar os corpos. A força dos seus golpes quebrou o cabo. Mosley, um campeão de luta livre, poderia facilmente ter dominado Sam e Arika, especialmente depois de cortar o pescoço de Sam. Sam deve ter morrido muito rápido, porque foi incapaz de se levantar ou esboçar qualquer reação depois que sua carótida foi cortada. Sam não teria sido capaz de se defender ou defender Arika. Em 2 de junho de 2011, Michael Mosley é considerado culpado dos 2 homicídios. Antes de pronunciar a sentença, o juiz permite o testemunho das famílias das vítimas. I discovered my brother tortured on his living room floor, beaten, bloody. Now, every July 12th, I will be at peace for one day, knowing you were sentenced to life and some justice was finally served upon my daughter's life. You're a demented waste of human flesh. I hope every night when you close your eyes, you see over and over the torture and unspeakable things you did to Erica. Meu pensamento é, finalmente acabou. Temos a pessoa que fez isso e ele não vai fazer isso de novo. E ele vai viver numa cela pelo resto de sua vida. Você pode retomar sua vida de novo, mas nunca vai superar isso. Nunca. Do que mais sinto falta é do sorriso dela e sua gargalhada. Ela fazia todos sorrirem quando entrava num lugar. A pior parte é saber que não pode mudar isso. Michael Mosley foi condenado a 2 prisões perpétuas sem a possibilidade de liberdade condicional.